Uh, Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Esse louvor me traz muita, mas muita recordação. Eu lembro que eu estava mergulhado no medo. E esse louvor veio e me resgatou no meu revisão de vida. E hoje eu não sou mais escrava do medo. Eu sou filha. Eu sou filha de Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E hoje, queridos, nós vamos estar falando sobre o contrário do medo, sobre você ser ousado, a ousadia. Como ser ousado? Como ousar? Você tem que estar livre do medo. Há um provérbio judaico que vai dizer assim: ousadia nos leva ao êxito. E o que é ousadia? O dicionário diz que é ter coragem, pessoa decidida. Pessoas ousadas, queridos, são aquelas que vão além do óbvio. Aquelas que não têm medo de arriscar. O pensador Voltaire declarou que o sucesso sempre foi a criação da ousadia. Charlie Chaplin dizia: perder com classe é vencer com ousadia, pois o trunfo pertence a quem mais se atreve. E a vida, ela é muito bela para ser insignificante, para você ficar na mesmice, para você não ousar, não se arriscar. E por outro lado, o poeta Fernando Pessoa, ele nos lembra justamente isso. Tudo é ousado para quem nada se atreve. E hoje eu quero falar sobre uma pessoa, da Bíblia, que vai nos lembrar justamente isso. Quero que você vá lá no capítulo 17 de 2 Crônicas. Eu sei que o Velho Testamento, ele é bem complicado, Mas lá em 2 Crônicas eu vou dar uma explicada, uma pincelada, do que estava acontecendo. Mas nós vamos encontrar um homem ousado que decidiu ir na contramão dos outros reis que o sucederam. O rei Josafá, ele foi uma exceção na longa história dos reis fracassados que assumiram o trono de Israel. Josafá, pela sua ousadia e coragem, ele revolucionou o seu reino. Quem foi o rei Josafá? Ele foi o quarto da geração dele. Na realidade, ele herdou o trono do teu pai, que também era um rei bom. Mas eu gostaria que nós lêssemos alguns versículos desse capítulo, para que você possa entender a história. Fala assim: e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades.
fortes de Judá. E também a cidade de Efraim e Asa, que seu pai tinha tomado. Teu pai chamava-se Asa. Também foi um rei bom. O Senhor foi com Josafá. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns, e não buscou os falsos deuses. Antes, buscou o Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e ele teve riqueza e glória em abundância. Exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos bosques de Judá. Eu gostaria que você viesse no capítulo 9. E ensinaram em Judá, tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades e ensinaram os povos. Vamos ler só até aí, porque a história é bem longa e complicada, mas o que eu queria tirar daqui era justamente isso. Um rei que foi na contramão de tudo, que foi ousado, que teve coragem. Ousadia, como eu disse, é ter coragem para agir. E muitos não fazem a vontade de Deus, porque tem medo do que possa acontecer. Mas o próprio Deus nos diz que Ele não nos deu espírito de medo. Em 2 Timóteo 1,7 vai dizer assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de amor, Ele nos deu espírito de fé e de ousadia e de equilíbrio. Ele nos deu o poder, o amor e o equilíbrio. Efésios 3,12 vai dizer: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E em 2 Coríntios 3,12 fala assim: tendo visto tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. São várias as situações que nós vamos ver homens de Deus sendo instruídos a ser ousados, a terem coragem, a tomarem iniciativa. Lá em Juízes 7, é uma outra história de um outro homem que foi levantado, Gideão. Gideão estava na incumbência de lutar contra os midianitas. A palavra diz que ele tinha um exército de 20.000 homens. Mas olha só a importância. Não é a quantidade, mas é a ousadia e a coragem que valeu neste episódio. O Senhor pediu para que ele reunisse os 20.000 homens no pátio. E olha o que o Senhor falou para ele. Olha só. Gideão, apregoa no meio desse povo que aquele que for covarde e medroso pode voltar agora para Gileade, porque não vão conosco. Sabe o que aconteceu? Dos 20.000, ficaram só 10.000. E o Senhor continuou fazendo testes para saber quem iria de verdade com Gideão. Para resumir a história, querido, dos 20.000 homens, Gideão ficou com 300 homens, mas 300 homens valentes, corajosos, valorosos, e venceram a guerra com 300 homens
um exército de mais de 10.000 homens. Olha a importância de ser ousado, de ter coragem. Esse rei, ele se engrandeceu, ele cresceu, porque ele teve 3 atitudes que nós vamos ver agora. Primeiro, ele andou nos bons caminhos do Senhor. Segundo, ele procurou Deus. Terceiro, obedeceu os mandamentos de Deus. Quarto, instruiu o povo a respeitar a lei do Senhor. E esse foi o segredo da sua grandeza. A frase "E o Senhor foi com Josafá" diz tudo. Quando o Senhor mandou que Moisés fosse com o povo para o deserto, falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou, Senhor. Eu só vou se o Senhor for comigo. A bênção de Deus o acompanhou, porque ele fez coisas principais do reino. Procurou a Deus e guardou os mandamentos. Então, o Senhor confirmou o reino em suas mãos. O versículo 5 diz: e lhe deu ousadia para seguir. Josafá foi corajoso para andar em conformidade com a lei do Senhor e não seguindo a regra do mundo. Precisa ter muita ousadia, querido, para a gente seguir ao Senhor nesse mundo caído. E a recompensa por essa fidelidade foi muita riqueza, um forte e numeroso exército, respeito dos vizinhos, além de uma grandeza extrema e contínua. Mas a prosperidade real não está na riqueza, nem no exército de homens valentes, mas no assim diz o Senhor. A ordem era para enviar os seus príncipes para ensinar a lei do Senhor ao povo, que testificou a sua prudência e sabedoria. Os príncipes resgatou os princípios éticos, morais e religiosos do judaísmo. E Josafá sabia que um povo sem conhecimento era um povo passivo de destruição. Oséias 4:6 vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ousadia, queridos, é seguir a Deus em um mundo caído, onde a maioria estão caminhando em direção ao inferno. Ser o contraditório não é uma opção fácil, onde a sociedade tenta padronizar a todos. Seguir o caminho de Deus e buscar os ideais bíblicos é uma decisão radical. Mas não é só dizer: eu sou de uma igreja, ou vestir uma camiseta escrito fé, eu creio em Jesus Cristo. Não. Mas é seguir de fato os princípios bíblicos e fazer a vontade de Deus. Só assim seremos como Josafá, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, querido.